bom estarmos juntos mais uma vez. Na noite de hoje me sinto muito feliz porque não apenas estarei transmitindo a palavra do Senhor para aqueles que estão em casa, mas para cada um de vocês que na noite de hoje está conosco. Mas, queridos, antes mesmo de nós fazermos a reflexão de hoje à noite, nós estaremos orando, agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós estaremos também fazendo um momento de dedicação dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Queria dizer aos irmãos, às irmãs que estão em suas casas, em seus lares, que você pode fazer o depósito, a transferência do seu dízimo, da sua oferta para a nossa igreja. Se você prestar atenção na tela, está a conta da igreja. Os irmãos que agora estão vindo para a igreja nas quartas-feiras, aos domingos, pela manhã e à noite, terão a oportunidade de trazer, e na hora da dedicação dos dízimos e ofertas, nós estaremos fazendo com que cada pessoa possa fazer sua contribuição sem a gente ter nenhuma aglomeração, eu digo, diante do gasofilácio, na hora do gasofilácio, tá certo? De levarmos nossos dízimos e ofertas e colocarmos no gasofilácio. Então, nessa hora eu estarei fazendo um momento onde nós estaremos convidando os irmãos que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas que estão aqui presentes, que você, meu irmão, possa se levantar e já se dirigir ao gasofilácio, e logo após nós estaremos orando, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, pela entrega dos mantimentos. Domingo que vem nós estaremos também colocando aqui de maneira presencial, através do Ministério de Ação Social, nós estaremos fazendo também a entrega de alimentos. Aqueles irmãos que gostariam de trazer não apenas seu dízimo, sua oferta, de maneira presencial, você também pode trazer o seu alimento, o alimento não perecível, para que a gente possa destinar, disponibilizar para as doações. Amados, vamos ficar de pé mais uma vez, vamos fazer esse momento de oração, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Vamos orar, colocando diante do Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido o mantenedor de nossas vidas. Nós queremos, Pai, continuar, Senhor, exercendo, ó Deus, esse princípio, ó Deus, em nossas vidas, que é honrar o Senhor com os nossos bens, com tudo aquilo que temos, Pai. Queremos pedir ao Senhor que no nome de Jesus o Senhor continue, ó Deus, nos dando condições de não negociarmos, ó Deus, esse princípio. Ó Deus, independente, ó Deus, das circunstâncias, queremos, ó Deus, continuar sendo fiéis ao Senhor. Obrigado pela vida dos teus filhos e filhas que durante esses dias, esses meses, não, ó Deus, não barganharam, não negociaram, ó Deus, não deixaram, ó Deus, de viver, ó Deus, esse princípio, ó Pai, de entregar seu dízimo, a sua oferta, Senhor. Que no nome de Jesus, ó Pai, cada vez mais os seus celeiros estejam, ó Deus, abastecidos, ó Deus. Que, ó Deus, o Senhor possa sempre colocar em seus lagares, ó Deus, uvas, ó Deus, para a manutenção de suas famílias. Obrigado por aqueles que puderam nesta noite contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta. Aqueles que, ó Deus, em seus lares já separou, Deus, para, Senhor, dedicar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Continua conosco. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, eu queria ler o versículo 35 nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 nesta noite. O tema da nossa mensagem: enfrentando um mar difícil. Enfrentando um mar difícil. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Jesus acalma a tempestade. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na Nova Versão Internacional. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram num barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam.
levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados irmãos e irmãs, há situações na nossa vida que nós enfrentamos um mar difícil. Há momentos que, mesmo nessa disposição que temos de navegar pela vida, há momentos que o mar começa a se enfurecer, o mar se torna difícil e a navegação por mim, por você, aparentemente é impossível de ser concluída. A Bíblia diz que Jesus, naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. O Evangelho de Marcos é marcado pelo início das boas novas. E passar para o outro lado do mar significava passar e começar um novo momento, uma nova trajetória, porque ali marcaria o início da pregação do Evangelho em terra pagã. Iria a partir dali acontecer a propagação das boas novas. E a Bíblia diz que o Senhor pede para que os seus discípulos pudessem entrar num barco. Eles de pronto, do jeito que estavam, entraram naquele barco. E outros barcos também acompanharam o barco que Jesus estava. Chegou um determinado momento que lá no mar da Galileia, os ventos sopraram fortes e uma grande tempestade se abateu, sobreveio ali sobre os barcos que ali estavam naquele mar. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo, deitado na polpa do navio ali, com um travesseiro na sua cabeça, estava ali relaxadamente estava ali. E é interessante porque Jesus estava relaxando para começar a propagação das boas novas na terra dos Gadarenos, ali em Genezaré. E a Bíblia diz que ele estava dormindo. Enquanto Jesus dormia, uma grande tempestade se abatia sobre os barcos. E ali aqueles homens experientes, pescadores, ficaram atemorizados, com muito medo. E a Bíblia diz que eles foram acordar Jesus. Mestre, não se te dás que morramos? A gente vai morrer, o Senhor não está preocupado que a gente morra, que a gente pereça. O Senhor se levanta e acalma a tempestade. O Senhor acalma as coisas. O Senhor traz calmaria. O Senhor aquieta a situação. Há momentos na nossa vida que na travessia de mares difíceis, o Senhor aquietará os mares difíceis que estivermos navegando por Ele. O Senhor, Ele faz isto. O Senhor, Ele tem a oportunidade de acalmar as coisas na nossa vida. E eu não sei se você está agoniado, eu não sei se você está aperreado, eu não sei se você está estressado, mas o Senhor pode acalmar tudo. O Senhor pode aquietar tudo. O Senhor pode transmitir a tranquilidade que você quer, que você almeja. Quem sabe a situação seja de tempestade dentro do seu interior, mas o Senhor pode acalmar. O mar da Galileia era um mar que todos que ali estavam conheciam. Eles tinham
em outros momentos atravessado aquele mar, mas aquela ocasião era uma ocasião atípica, era uma ocasião diferente, como esta que nós estamos passando agora desde março. Tem sido para nós um momento diferente, um momento atípico. Nunca vivemos, nunca a humanidade, essa geração, presenciou tantas coisas como nós estamos presenciando agora. E até os mais tranquilos, até mesmo aqueles que são zen, não é? Que não têm tido nenhuma preocupação, têm ficado aperreados muitas vezes porque está o tempo todo dentro de casa, porque queriam fazer isto ou aquilo e não têm feito. Os seus hábitos, suas rotinas mudaram, coisas diferentes têm acontecido. E assim como aquela tempestade foi algo diferente na vida daqueles marinheiros, daqueles pescadores, na vida daquelas pessoas que ali estavam, situações que hoje nós estamos enfrentando são diferentes para cada um de nós. Como nos comportar, como reagir diante da diferença, das coisas diferentes. A Bíblia diz que os discípulos ficaram com medo. O medo faz parte da nossa humanidade, faz parte da nossa natureza. Mesmo que em muitas situações o medo que desenvolvemos não é um medo normal, mas medo decorrente é uma situação que vai além das coisas óbvias que presenciamos. E quando Jesus ali olha para os discípulos e diz: por que vocês estão com medo? Jesus não estava falando do medo simplesmente da tempestade, do mar, que os discípulos habitualmente estavam enfrentando. Jesus estava falando de um medo, de algo completamente visto e presenciado até então. Perceba que eles estão saindo de um lugar para outro, e eles estão indo começar um novo momento na história daqueles homens, uma nova situação. E a Bíblia diz que tal situação precisava ser enfrentada por aqueles discípulos. Por isso que o Senhor pediu que eles pudessem entrar naquele barco e vivenciar esse novo momento, aquela nova situação da vida dele. E olhando para esse texto, meus irmãos, eu entendo que nós precisamos sim viver um novo ciclo na nossa vida. E isso que nós estamos passando, enfrentando, eu percebo que nós, enquanto seres humanos, apesar de tudo, precisávamos passar por este novo ciclo. Eu e você precisávamos passar por este novo momento. A Bíblia diz que foi o Senhor que pediu para que os discípulos pudessem entrar naquele barco, para que eles pudessem enfrentar aquele novo ciclo, aquele novo momento. E aí, era necessário provar aquela situação. Como hoje, eu entendo que é necessário nós provarmos esta situação. Foi necessário, enquanto seres humanos, provarmos essa situação. Jesus queria, permitiu, até mesmo impeliu os discípulos para que eles pudessem passar. Queridos, na nossa vida, com certeza nós iremos enfrentar, passar diversos momentos. Muitos desses momentos vão sair do âmbito das coisas óbvias do nosso cotidiano, daquilo que nós costumeiramente temos enfrentado, e iremos viver uma coisa que a gente nunca viveu e que vai de alguma forma nos causar espanto, como aconteceu aqui. Aquilo não era, primeiro, uma tempestade qualquer. Aquilo, o mar não estava como em outra situação de tempestade. A reação do mar, do vento, da natureza, era algo diferente. O que o Senhor queria era que, primeiro, os discípulos um novo momento de suas vidas, porque o que tinha para eles amanhã ou depois, mais adiante, era algo muito maior. Tanto a tempestade se deu justamente na hora que, quando Jesus chega do outro lado do mar, ele expulsa um demônio, uma legião de demônio que tomava conta de um homem. Aquela tempestade veio, se deu, aconteceu, porque as forças do mal sabia o que o Senhor faria do outro lado. Do outro lado do mar o Senhor iria curar, do outro lado do mar
o Senhor iria anunciar as boas novas. Do outro lado do mar, a manifestação do poder de Deus iria acontecer. Meu amado, minha amada, no novo ciclo nosso, no novo momento nosso, na nova história nossa, independente de ser algo óbvio ou algo sobrenatural, Deus tem o controle, Deus manifestará o seu poder. Perceba que eu disse que o texto demonstra uma tempestade diferente. O mar, este texto, demonstra uma tempestade diferente. O mar estava revolto de maneira diferente, porque era necessário os discípulos enfrentarem um novo ciclo, um novo momento, provar uma nova prova. Por que aquilo aconteceu? Porque do outro lado, Deus, através de Jesus, iria libertar um endemoniado, que é um gadareno. Ele era da região dos Gerazenos e precisava ser liberto das hostes, dos malignos. E aí, meus amados irmãos e irmãs, ainda que eu e você precise viver um novo ciclo, um novo momento, ainda que eu e você precise, ainda que possamos enfrentar situações diferentes, Deus, Ele tem o controle, Ele manifestará o seu poder. Mas a Bíblia diz aqui precisamente que Jesus não deixou os discípulos à própria sorte. Eles tinham a presença de Jesus no nosso novo ciclo, naquilo que de novo pudermos, naquilo que de novo enfrentarmos. Qualquer que seja a prova que esteja dentro de nós amanhã, não estaremos sozinhos. Jesus não mandou os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado do mar da Galileia sozinho, não. Ele estava lá. O que nós estamos passando, o que a humanidade agora está passando, não está, esta humanidade, o mundo não está a esmo, não. Nós temos Deus presente na nossa vida. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está ao nosso lado, no nosso barco, nessa situação de pandemia, nessa situação de oscilação econômica, de interferência em todas as áreas e sentidos. Eu quero dizer a você que o Senhor está presente naquilo que você hoje está passando, naquilo que você está enfrentando, nessa prova que você hoje enfrenta. Mas, meus irmãos, a minha pergunta, e eu quero fazer essa pergunta agora a você: caso você precise, você olha para a sua vida, Jesus está nela, caso você precise. Jesus está no teu casamento, caso você precise. Jesus está na tua disposição de ser mãe, na forma como você tem lidado com seu filho, caso você precise. Jesus está na sua capacidade de ser pai, como você lida com seus filhos, caso você precise. Ele está no teu namoro, caso você precise dele. Assim como Jesus estava ali no barco e os discípulos recorreram a ele, porque eles precisaram. Será que o Senhor está nesse negócio? Será que o Senhor está nessa situação, caso você tenha necessidade de recorrer? Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade diferente. O mar era difícil, revolto. E a Bíblia diz que eles precisaram e recorreram porque o Senhor estava ali. A minha pergunta a você nesta noite: caso você precise, Ele está aí? Ele está fazendo parte desse negócio? Ele está presente na tua família? Ou você está vivendo de todo jeito, ou você está distante dele, ou você está andando na contramão e não consegue ver ele? Sabe por que está sendo difícil você lidar com o teu esposo? Porque você tirou o Senhor do meio do teu casamento há muito tempo. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras dificilmente se arrebenta. É necessário você ter a presença do Senhor. Muitas pessoas, irmãos, iriam sofrer caso o Senhor não acalmasse aquela tempestade, caso o Senhor não parasse o mar. Porque ali, os discípulos do outro lado tinham pessoas, famílias iriam sofrer diversas consequências.
não é só por mim, não é só por você. Quando nós fazemos algo, quando nós sofremos algo, não é só por mim, não é só por você. Muitas são as pessoas que sofrem. E se o Senhor não livrasse aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali com ele, se o livramento não chegasse, muitas seriam as pessoas que iriam sofrer. Queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar você nesta noite, que está aqui, você que está na sua casa, para que você entre num barco. O Senhor está pedindo a você, entre num barco. Ele quer que você viva um novo momento, uma nova história, um novo ciclo. Ele quer que você enfrente um novo desafio, para que você possa crescer mais, para que você aprenda a viver mais dependente dEle, para que você possa realmente entender que você, sem Ele, nada pode fazer, nada é. Ele convida você nesta noite a entrar no barco. Mas pastor, entrar no barco para enfrentar a tempestade, para enfrentar o mar difícil? Sim, entre nesse barco. Parta com o Mestre para uma terra nova, para um novo momento. Parta com o Mestre para que você possa provar de coisas novas que Ele tem para você. Você vai poder observar tudo de acordo com o texto, com um ponto de vista, de acordo com um ponto de vista diferente. Se você se permitir entrar no barco, a partir da voz que o Senhor está mandando você entrar, você provará de um momento diferente da sua vida. Você viverá um novo ciclo. Você verá coisas extraordinárias acontecer, porque aqueles homens que entraram naquele barco viram Jesus com os próprios olhos, acalmando tempestades, dando ordem ao vento, dando ordem ao mar. Tanto é que o texto diz assim, que eles ficaram apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Fora do barco, fora daquilo que o Senhor tem para você, fora do novo momento que Ele tem para você, você não vai conseguir ver coisas extraordinárias. Se aqueles homens não tivessem obedecido e entrassem no barco, eles não iriam ver pela primeira vez algo tão extraordinário como eles viram. Foi um ser dando voz à tempestade, dando voz ao vento, e os mesmos obedecendo. Sabe por que muitos de nós não vemos o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida? Porque não ficamos atentos à sua voz quando Ele diz: entre no barco. Sabe por que a gente não desfruta demais? Porque a gente está preso às coisas óbvias, está preso ao nosso cotidiano, ao comer, dormir e levantar. A gente não vive coisas extraordinárias porque a gente está com nossos olhos, com nossos ouvidos surdos em relação àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. A Bíblia diz que eles viram o Senhor dar ordem ao vento, à tempestade, ao mar, e tudo se fez uma bonança. Mas não parou aí. Quando o Senhor desce do barco, chega do outro lado, eles podem ver uma expulsão de demônio. O Senhor pega um homem que vivia se cortando, um homem que vivia babando, um homem que vivia se lançando no chão. Eles podem ver Jesus impondo as mãos na vida desse homem, e eles podem ali constatar com seus próprios olhos o demônio caindo por terra. Sabe quando é que você vai ouvir, vai ver, vai presenciar o demônio caindo por terra? Quando você entrar no barco que o Senhor está mandando você entrar, para que você possa viver coisas novas na sua vida. Coisas novas o Senhor tem para mim e para você. Coisas novas. Quando a gente pensa que não, Ele chega. Aquele homem gadareno estava ali, não tinha mais jeito para ele, um anônimo, mas até hoje fala. Um homem que tinha demônio não se amostra. As pessoas tentavam prendê-lo e ele mesmo assim se saía. Ninguém conseguia chegar junto daquele homem, vivia como um trapo de imundícia.
mas o Senhor chegou na vida dele e houve mudança, houve milagre, houve transformação. E aí muitas vezes a gente acha que não há possibilidade de vivermos algo novo, de vivermos uma nova situação. Assim, creia, espera no Senhor, acredita nele. Meus irmãos, certamente, quando nós entrarmos no barco e estivermos com Jesus, as paisagens daquilo que iremos presenciar serão paisagens agora mudadas, diferentes. Os nossos olhos não verão simplesmente coisas óbvias, os nossos ouvidos não apenas ouvirão coisas óbvias. A Bíblia diz que a gente vai ter a oportunidade de ter o Senhor ouvindo o nosso clamor, de ter o Senhor vendo as nossas situações, aquilo que enfrentamos, porque os seus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir a mim e a você, os seus olhos não estão fechados para que Ele não possa ver o que passamos, o que enfrentamos, as suas mãos não estão encolhidas para que Ele não possa manifestar milagres na nossa vida. O mesmo Deus que operou naquele dia, naquela noite, e olha que foi uma noite, um momento difícil, um momento de todo um dia de trabalho, todo um dia de dedicação, de ensino, de pregação da palavra, mas o Senhor continuou fazendo. O Senhor não cansa de operar por você e na tua vida, o Senhor não cansa de operar na vida da nossa família e nós. Você acha que o Senhor está cansado de fazer por você? Não, o Senhor, Ele não cansa de fazer por nós. Basta merecermos, basta estarmos prontos, basta fazer a vontade dEle. Agora muitas vezes nós queremos ver as coisas acontecendo na nossa vida e travado com o nosso irmão. Nós queremos ver as coisas acontecendo na nossa vida e a gente não adora com a alma. A gente quer ver as coisas na nossa vida, mas barganha com aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Há um desafio para mim e para você nessa noite a partir desse texto. O que aconteceu aqui levou aqueles homens a crescer, porque não há como você ver, não há como ver o que foi visto e não ter um crescimento. Abra seus olhos, entre no barco, veja o que Deus tem para fazer, o que Deus tem para realizar e cresça. É inadmissível você continuar raquítico na fé. É inadmissível você continuar do mesmo jeito na fé. Deve haver, a hora é agora. Você tem que crescer na fé. Esses meses de pandemia, o que aconteceu, o que brotou de você de diferente? É hora de crescer. Mas também esse momento de tempestade, esse momento de mar revolto, de mar difícil, deve nos levar a mudar. Irmãos, é hora de mudanças. Eu espero que no nome de Jesus os velhos hábitos retrógrados, tradicionais, deixem o nosso coração e que possamos assumir a plenitude do Espírito Santo do Senhor e que possamos viver verdadeiramente o sobrenatural de Deus na nossa vida. O que eu percebo é que lamentavelmente muitos estarão presos e não mudarão em nada, continuarão carregando sobre os seus ombros os velhos hábitos, estarão apregoados em velhas tradições, em velhas ideias, que impedem de desfrutar das novas paisagens que Deus está fazendo surgir. Esta semana eu estava com a minha menina lá na varanda e ela mostrou a gente o arco-íris. O arco-íris da aliança, o arco-íris da promessa. Aquela paisagem nos convida a entender que existe uma promessa, existe sim uma aliança. O Deus que fez a promessa, o Deus que fez a aliança continua sendo o mesmo. Mas eu percebo que em vez de nós mudarmos como Deus manifestou mudanças na vida do povo em diversos momentos na história do povo de Deus, nós não estamos abertos a mudanças. O império assírio, o império babilônico, os persas, os sírios, levou o povo a mudar.
o império do Covid-19, será que vai nos levar a mudar? Ou continuaremos ranzinzas? Ou continuaremos orgulhosos? Ou continuaremos soberbos? Ou continuaremos autossuficientes? Ou continuaremos achando que lá no céu tem que ter 10 ou 20, porque um vai ser para mim, para o meu pai, para a mãe e para aquele outro? Será que iremos mudar, irmãos? Ou continuaremos do mesmo jeito? O que acontece aqui deve nos ajudar também a entender. O que aconteceu aqui deve nos ajudar também a entender que o Senhor queria que eles pudessem enfrentar situações adversas para que houvesse crescimento. Eu acredito, irmãos, que ainda hoje Deus permite que enfrentemos situações adversas para que haja crescimento. O enfrentamento de situações adversas vão nos ajudar a conquistar coisas e ao mesmo tempo a nos conquistar. Irmãos, a gente conquista coisas porque a gente pode sim, depois de um momento de catástrofe, um momento de caos, buscar reconstrução. Não foi assim que aconteceu com Jerusalém? Depois de estar aos entulhos, houve reconstrução. Aquilo foi uma conquista. Do nada se reconstruir. Nós podemos sim, diante dos enfrentamentos, se reconstruir, termos conquistas, mas também existem as conquistas dos enfrentamentos em relação a nós mesmos. Por exemplo, alguém que consegue enfrentar uma depressão e conquista a vitória de ser curado é algo tremendo. Alguém que enfrenta a inveja por consequência de alguém que de alguma forma o afeta, e aí a pessoa olha para essa pessoa e consegue trabalhar essa inveja dentro do seu coração e é curado. Irmãos, isso é tremendo, isso é uma conquista. Eu percebo que a Bíblia, ela vai nos ajudar a entender que várias situações podem sim ser enfrentadas para que haja conquista. José enfrentou a sagacidade dos seus irmãos, a astúcia dos irmãos. Depois de 12 anos trancado, conseguiu olhar nos olhos dos irmãos e perdoar. E mesmo depois da morte do seu pai Jacó, José olhou para os irmãos e disse: olha, eu não vou fazer nada com vocês, mesmo vocês tendo medo. O que José enfrentou levou a ele conquistar um José que era até então amostrado e que mostrava sua capa, a ser um novo homem. O que eu quero dizer nesta noite é que os enfrentamentos da vida nos darão a oportunidade de conquistar não apenas coisas materiais, mas coisas trabalhadas em nós mesmos, que nos ajudarão a sermos novos homens, novas mulheres, que olharemos de frente para aquele que tem, que nós não temos, e aquele que tem não causará nenhuma mudança pejorativa, negativa na nossa vida, porque a gente entende que um tem um talento, eu tenho outro, um sabe fazer uma coisa, eu também sei outra, mas que a aceitação do João que eu sou é uma conquista diária, mensal, anual. Então cresça, meu amado, mude, enfrente, conquiste. Mas acima de tudo, eu quero que você termine na noite de hoje entendendo isto: passe para o outro lado. Existe o mar, existe a tempestade, mas o Senhor conduziu aqueles que ali estavam para o outro lado. Não há Covid que nos impeça passar para o outro lado. Não há crise, não há pessoas, não há ferrolho, não importa, não há situações as mais adversas que nos impeça de passar para o outro lado. Ah, pastor, eu estou acabada com esse homem, maldita a hora que eu casei. Não há casamento, por pior que seja, que impeça você de passar para o outro lado. Se o Senhor estiver no barco que você está, você passará para o outro lado, você enfrentará as tempestades, você enfrentará o mar difícil. A Bíblia diz que aqueles homens chegaram ao outro lado. Não há ninguém, não há crise. Esses dias a pessoa ligou para mim e disse: olha, a empresa que eu trabalho fechou, e aí o que é que eu vou fazer? Eu disse: vai arrumar o trabalho. Está pensando que é fácil assim? Eu disse: você não é profissional? Nada pode impedir você de chegar do outro lado. O Senhor está no barco, está com você. Clama a mim, responder-te-eis coisas grandes
e ocultas, coisas extraordinárias que só o Senhor sabe. Passe para o outro lado. Está difícil, mas você vai ter a oportunidade de passar. Creia, você vai vencer. Creia, você vai superar. Creia, e você vai desfrutar e ver coisas grandiosas. Haverá crescimento, mudanças, conquistas, transformação, porque Ele é Deus em si mesmo. Que Deus, pois, nos abençoe. Você está disposto a conquistar? Você está disposto a passar para o outro lado? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé nesta hora, em nome de Jesus. Vamos fazer assim uma oração. Feche seus olhos. Eu queria convidar você nesta noite, que está aqui, a um momento de consagração, a um momento de entrega. O Senhor está convidando você nesta hora a que você possa entrar no barco, para viver um novo momento, para viver um novo ciclo, para viver uma nova história. Você vai enfrentar situações adversas, tempestades, o mar vai ficar difícil, mas você vai passar. Eu queria convidar você nesta hora que você possa levantar uma mão assim, dizendo: Senhor, e ore comigo. Se você está em casa, se você está aqui, ora comigo nessa hora. Levanta a tua mão nesse instante, faz assim um sinal, como se você estivesse pegando na mão do Senhor, ou o Senhor estivesse pegando na sua mão nesta hora. Faça isso. Levanta a tua mão, vai. Faça assim comigo, em casa mesmo, onde você está. E diga: Senhor, eu quero, Pai, eu quero entrar nesse barco, porque eu sei que o Senhor estará nele. Eu quero viver esse novo momento, Pai. Eu quero viver esse novo ciclo, porque eu sei, Pai, que ainda que eu enfrente tempestade, ainda que o mar esteja difícil, eu chegarei do outro lado. Eu chegarei do outro lado, Pai. Ó Deus, as vidas que aqui estão nesta noite, ó Deus, neste lugar, podem, ó Deus, colocar diante do Senhor a sua fé. Ó Deus, as vidas que estão aqui nesta noite, ó Deus, podem provar do Senhor, Pai, o cuidado do Senhor, as bênçãos do Senhor. As vidas que aqui estão nesta noite, Pai, podem confiar no Senhor, que o Senhor sim dará ordens ao vento, à tempestade, ao mar, para que aquietem, para que se acalme, Pai. Ó Deus, eu peço ao Senhor que no nome de Jesus, se há alguém aqui, ó Pai, se há alguém que está nos ouvindo nesta noite, nesta hora, enfrentando alguma situação de tempestade, alguma situação, ó Deus, de dificuldade, se os seus mares, ó Deus, estão revoltos, estão difíceis, ó Deus, no nome de Jesus, que possam clamar ao Senhor nesta hora, Pai, para que possam ter o Senhor acalmando, ó Deus, as tempestades, acalmando, ó Deus, o vento, o mar, Pai. Ó Deus, não há casamento que o Senhor não possa acalmar, trazer paz. Não há crise instalada dentro da família, Senhor, que o Senhor não possa acalmar. Não há tempestade no trabalho, na vida financeira, Pai, que o Senhor não possa trazer calmaria. Ó Deus, nesta noite, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que no nome de Jesus, o Senhor salve aquele que nesta hora, Pai, tem dúvida, ó Deus, que chegará do outro lado, que haja confissão de vida, Senhor, que haja, ó Deus, pedido de arrependimento, Pai, que haja verdadeiramente nesta noite, ó Deus, entrega genuína, que haja perdão, no nome de Jesus, Pai, eu te peço, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, fazer maravilhas, ó Deus, nas vidas daqueles que estão aqui nesta noite. Amém. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus, vamos glorificar o seu santo nome. Sua palavra
Gostaríamos de agradecer a você, agradecer os irmãos que estão aqui. Fiquei feliz em ver vocês, tá certo? E espero que outras pessoas possam vir. Eu sei que na noite de hoje muito mais pessoas poderiam estar. Eu sei que muitos não quiseram estar aqui conosco, mas em compensação, esta semana puderam ir aos seus bairros, comprar isto ou aquilo, tem andado de ônibus, tem aquilo, tem feito, mas eu deixo todo mundo à vontade, tá certo? Mas vocês escolheram a melhor parte, e vocês podem. Eu sei que também existem pessoas que queriam estar aqui, mas que não podem, estão tristes, mas vai chegar o momento certo. A gente não pode estar com criança, nem com pessoas acima de 60 anos, tá certo? Aquelas pessoas também que têm alguma comorbidade, também não podem estar conosco. Nós estamos com um controle grande para que a gente possa ter realmente um número adequado na nossa igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou dar a bênção, terminando assim o nosso culto, agradecendo a Deus por esta noite. Continue orando por nossas vidas, pela Igreja Batista do Nobre, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo do Senhor, parem sobre nossas vidas.